Vamos massacrá-los? Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Olá, pessoal! Vamos acertar o pronome? Vamos! Estou aqui para falarmos da colocação pronominal. Bom, pessoal, colocação pronominal tem a ver com a ordem, o local ou lugar em que o pronome pessoal oblíquo, átono, apenas os átonos, né? Aonde eles se encaixam na frase, na oração, diante daquele verbo. Então, por isso o nome deste assunto da nossa aula, da nossa aula 3 sobre os pronomes. E hoje nosso tema é, vou colocar aqui, colocação pronominal. Então é exatamente isso, eu preciso saber aonde eu coloco este pronome oblíquo. Se é antes do verbo, se é no meio do verbo ou se vem depois do verbo, tá? Na nossa linguagem falada, né? Na nossa linguagem mais simples, muitas das vezes nós escutamos bastante, né? Na informalidade da nossa língua, escutamos muito, ouvimos muito a linguagem mais sobre estes pronomes, a próclise. E o que seria a próclise? É quando o pronome ele vem antes do verbo. Nós temos regras a serem seguidas, as nossas regrinhas lindas, maravilhosas, as regras gramaticais. Uns amam, outros odeiam, de fato. Mas são necessárias essas regrinhas para sermos mais cultos, né? E falarmos formalmente. Então, muitas das vezes a gente cai no erro e utilizamos o quê? Né? Nós utilizamos às vezes, ou muitas das vezes, a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Bom, a regra diz que a gente deve colocar antes, mas não é assim qualquer verbo e a gente vai lá e coloca antes. Não, calma. Temos regrinhas e nós vamos aprender direitinho. Antes de mais nada, vou colocar a folhinha aí para vocês. Bom, está aí a aula de hoje, colocação pronominal. Nós temos aí a próclise, mesóclise e ênclise. E eu já coloquei a ordem dela. Se vocês perceberem, pessoal, volta aqui. Se vocês perceberem, a próclise, o nome já diz pró, né? Vem de anteceder algo. Então, próclise, você lembra que vem primeiro. Então, vem antes do verbo. Mesóclise, lembra de me para indicar meio e você lembrar que mesóclise começa com me, logo meio, no meio do verbo. Isso mesmo que você ouviu. Temos pronomes oblíquos átonos que se encaixam no meio do verbo. Nós vamos ver por que isso acontece. E temos também a nossa linda colocação da parte ênclise, digamos assim. E a ênclise nós jogamos para depois do verbo. Então, nesta ordem, né? Próclise, mesóclise e ênclise, não tem erro. Memorizou? Os nomes são meio estranhos, né? Mas próclise, mas rapidinho você fica com próclise, mesóclise, ênclise e você vai aprender a colocação pronominal. É só você lembrar disso. Antes, no meio e depois do verbo, tá? Do verbo. Coloca a folha novamente, aí você vai ter as regras. Quando você colocar a próclise, que é o pronome antes do verbo, você tem que colocar a respeito dos advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, conjunções subordinativas, em mais gerúndio, orações exclamativas ou interrogativas. Então vamos lá. Nós temos usado muito. É muito comum usarmos a próclise e nem sempre ela é bem-vinda, ou seja, nem sempre nós deveríamos colocar o pronome oblíquo átono,
né? Antes do verbo, né? Por exemplo, na nossa linguagem mais informal, vou colocar aí uma pequena tabelinha para vocês notarem esta diferença e como nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Maria viu-me. Ela sentia-se incomodada. Os motivos incomodam-nos. Agora, na nossa linguagem informal, a que nós utilizamos normalmente. Maria me viu. Ela se sentiu incomodada. Os motivos nos incomodam. Vocês estão percebendo que todos estes pronomes estão antes do verbo na nossa linguagem informal, tá? Na nossa linguagem mais simples. Só que de acordo com a norma padrão, seria correto a linguagem formal, ou seja, estes pronomes não poderiam estar antes do verbo, e sim depois, como nós vimos aí nestes exemplos, tipo, Maria viu-me, ela sentia-se incomodada e os motivos incomodam-nos. Estas seriam as situações corretas. Então, por isso que nós temos que saber as regrinhas de acordo com cada colocação pronominal, tá bom? Show? E algumas palavras, algumas partes das classes gramaticais, tá? Puxam o pronome para antes do verbo. São essas 7 regrinhas que eu citei anteriormente para vocês, mas para ficar mais fácil, eu vou colocar aí outra tabela explicando a próclise. Então, por isso nós devemos utilizar o pronome antes do verbo. Quando estiver os advérbios, ou seja, jamais a amei o suficiente, jamais está puxando o pronome para antes do verbo. Por isso, é próclise. Pronomes demonstrativos, por exemplo, aquilo me fazia muito mal. Então, aquilo puxa o me para antes do verbo. O mesmo acontece com os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, as conjunções subordinativas, o em mais gerúndio e as orações exclamativas ou interrogativas. Olha só, por exemplo, mamãe, me socorra, tá? Próclise, novamente falando, porque o pronome vem antes do verbo, tá? Nessa tabelinha que vocês acabaram de ver, tá explicando exatamente as regrinhas que vocês deverão seguir para falar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a culta, né? Então, se você seguir assim, você não vai errar nunca mais, certo? Lógico que na nossa linguagem formal, né, diante dos nossos amigos, familiares, quando a gente tem uma conversa mais íntima, nós podemos utilizar uma outra colocação pronominal, sim, mas se a gente vai escrever um texto, se a gente vai fazer uma prova, né, nós devemos saber das regras. Então, a colocação pronominal, ela é fundamental. Show? Show. Agora, nós temos também a mesóclise. A mesóclise é quando o pronome oblíquo átono, ele vem no meio do verbo. Ui, como assim? Exatamente. Mas isso só funciona quando os verbos estiverem no futuro. Tanto no futuro do presente, quanto no futuro do pretérito do indicativo, do modo indicativo. Então, eu só utilizo a mesóclise neste caso, no caso do verbo está no futuro. E só vai ser mesóclise se ela não for próclise. Próclise sempre vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, se você lembrar dessas 7 regrinhas onde o pronome é puxado para antes do verbo, no caso ela é próclise, né? Então, para começo de conversa, eu sempre tenho que perceber se aquela frase está com o pronome antes do verbo, tá?
é necessário saber destas regrinhas, em primeiro lugar, da próclise, tá? E depois eu posso analisar se aquele caso vai ser uma mesóclise, dependendo do verbo, ou seja, se aquele verbo estiver no futuro. Vou colocar aí um exemplo bonitinho para vocês. Joga aí. A cerimônia de casamento de Cristina Ramos e Bruno Souza realizar-se-á no dia 18 de setembro, às 20 horas. Ou seja, realizar-se-á. O se, ele veio no meio do verbo realizar-se-á, né? Veio no meio do verbo porque indica, se eu tirasse, eu não poderia falar realizará, né? Realizará. Então, ficaria assim, a cerimônia de casamento de Cristina, né, realizará no dia 18 de setembro, às 20 horas. Viu? Então, eu utilizando o pronome no meio do verbo, eu estou usando adequadamente numa norma padrão da língua portuguesa. Isso mostra aqui o quanto culto e intelectual você é, minha querida ou meu querido aluno. Entenderam? Essa parte mesóclise, ela não é quase utilizada exatamente porque os verbos têm uma necessidade de estar no futuro. Por isso a gente quase não vê aí por aí, né, chovendo mesóclises. Não, mas nós temos que saber a forma adequada de colocar o pronome átono no meio daquele verbo. Simples assim, ok? Vamos para a ênclise, onde o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, tá, gente? Muitas das vezes nós utilizamos casos em que deveríamos colocar o pronome depois do verbo e utilizamos errado, colocando antes do verbo. Por quê? Porque a gente tem a mania de estar usando próclise o tempo todo. Equivocadamente, né, meu caro aluno ou cara aluno? Então, nós temos que colocar, lembrando das regrinhas, sabendo as regrinhas, não é colocando assim. Mas no nosso dia a dia, a próclise ela é muito comum, como eu dei exemplos anteriormente. Só que, por exemplo, aquela frase linda que nós adoramos dizer para os nossos amados ou amadas. Te amo, te amo, te amo, te amo. Gente, tá errado, isso não tá errado, mas estamos falando informalmente, né? Numa linguagem informal, mais simples, mais íntima. Ok, gente, tranquilo. Mas a forma correta, corretíssima, seria amo-te, ou seja, o te ele é considerado ênclise porque iniciamos essa frase com o verbo e não podemos iniciar frases que tenham um verbo antes, começo, com um pronome oblíquo átono, é errado. Então, não podemos falar te amo, por exemplo, tá? Amo-te seria a forma adequada. Porém, né, nós temos aí a ênclise. A ênclise, vou colocar a folhinha aí de novo. Olha só a ênclise. Dá uma focada. Temos 4 regrinhas básicas. Início de frase, como eu acabei de falar. Quando o verbo estiver no gerúndio e quando o verbo for imperativo afirmativo ou também quando o verbo estiver no infinitivo. Ok? Então, o início de frase, vou colocar aqui um exemplo para vocês aqui do ladinho. Atrevo-me a afirmar que a leitura de histórias em quadrinhos incentiva a busca de outras leituras. Então, atrevo-me. Normalmente, nós falaríamos como me atrevo. Errado, tá? Atrevo-me é o correto. Agora, o segundo caso é quando o verbo estiver no gerúndio, o pronome também tem que vir depois do verbo. Por exemplo, Maurício aprendia sobre o Império Romano divertindo-se com as aventuras dos personagens. Então, divertindo-se está no gerúndio, logo este pronome vem depois do verbo. Por isso, ele é considerado ênclise.
Mais um outro exemplo, no caso de quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Aí nós temos assim: deixem-nos aprender com as histórias em quadrinhos. Deixem-nos. Novamente, estamos iniciando uma frase, não podemos colocar o pronome antes. E também se trata de um verbo no imperativo afirmativo, porque está dando uma ordem, fazendo um pedido aí, né? Não deixem-nos, né? Deixem-nos. Então, não podemos falar nos deixem, estaria errado, ok? Outra regrinha é quando o verbo estiver no infinitivo, tá? Por exemplo, eu e meus colegas começamos a interessar-nos por histórias após lermos A Todas as Aventuras. Bom, interessar-nos, né? E não nos interessar. Então, interessar-nos, o nos vem depois do verbo, ele é considerado ênclise, tá bom? Por quê? Porque o verbo está no infinitivo. Então, verbos no infinitivo, os verbos no gerúndio e também no infinitivo, tá? Então, temos que analisar apenas 4 casos, a ênclise, tá? Pronto, gente, é só isso. Sabendo os casinhos que nós devemos utilizar, não tem erro. Colocação pronominal é somente isso, tá? Dúvidas? Podem me perguntar, deixem aí nos comentários e eu respondo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e que tenham apreciado essa aula. Eu gosto muito da colocação pronominal. Espero que vocês também tenham gostado. Grande beijo. Fiquem bem.